Hoje eu vim falar sobre conflitos, sobre propósito, sobre processo, sobre o que precisamos muitas das vezes passar, ou muitas das vezes somos integrante de uma situação onde não somos nós a idealizadora. Ou seja, às vezes passamos por processos que respingam em nós, sendo que nós não temos culpa disso. Hoje eu quero falar de conflitos, não necessariamente os nossos, mas eu quero falar de conflitos daqueles que nos rodeiam. Hoje eu quero falar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 25, em diante, vai falar de uma mulher chamada Abigail. Uma mulher que vive um processo, vive um conflito dentro da sua casa por algo que ela não é responsável, por algo que ela não tem participação nenhuma. Mas a Bíblia vai dizer que ela é casada com um homem chamado Nabal, um homem insensato, um homem mau, um homem bêbado, um homem sem princípio, que ali, por causa de uma atitude impensada, ele desperta a ira de Davi, a ponto de Davi querer exterminar tudo, acabar com tudo, matar todo mundo. Imagina você assistindo esse cenário. Será que você ficaria de braços cruzados, esperando a destruição e a ruína chegar? Afinal de contas, não é um problema seu. E nós somos individualistas, né? Se o problema for meu, eu resolvo. Se o problema não for meu, dana-se. A realidade é que nós não queremos entrar em guerra de ninguém. E a Bíblia vai dizer que, por um ímpeto de Nabal, Davi manda um recado pedindo alimento para ele, porque Davi já tinha auxiliado ele em outra situação. Mas Nabal, ele é insensato, ele não é grato, muito pelo contrário. Ele manda um insulto para Davi. E aí Abigail, vendo aquela situação, ela entra na frente, ela chama aqueles mensageiros e diz, não faça isso. E ali ela conduz uma situação sabiamente. Uma mulher posicionada, uma mulher pacífica, uma mulher humilde e uma mulher totalmente compromissada com Deus. Ela manda dizer, muito pelo contrário, nada daquilo que ele mandou. Ela manda suplementos, ela manda alimento, ela manda bebida. E ali ela traz uma luz no meio desse processo todo. E aí eu me pego observando essa geração de hoje. Eu quero falar sobre casamentos primeiro, né? Porque a Bíblia vai dizer que era um casamento arranjado, ela casa-se com Nabal, como era de costume. E aí, quando eu vejo essa geração de hoje em dia, eu vejo que todas nós, né, tivemos o privilégio de escolher os nossos maridos e ainda assim reclamamos, ainda assim dizemos para Deus muitas das vezes que nós não aguentamos mais e queremos cortar a cruz, queremos encurtar o processo, nós queremos abandonar, de maneira que quantas abandonam os seus maridos e se aventuram em outros relacionamentos. E aí o nosso Deus, ele coloca uma experiência de uma mulher que entra, né, uma mulher de Deus que entra num cenário que não era dela e muda todo o fim de uma história. Talvez o que Deus queira de você é isso, que você seja sábia, que você seja sensível, que você seja pacificadora, que você entenda que esse problema, talvez, do seu marido é um problema seu, sim. E aí, quando eu olho para essa palavra também, eu penso no nosso posicionamento diante da humanidade, diante dos nossos vizinhos, diante da nossa casa, de pessoas da nossa casa, diante das pessoas que estão passando por problemas perto de nós, porque automaticamente nós nos posicionamos como se nós não tivéssemos nada com isso. E, na verdade, não é dessa maneira, né? A Bíblia vai dizer que ali ela livra até mesmo Davi das mãos dele, né, ser limpas, não ter sangue de uma pessoa insensata. Ali ela muda totalmente o cenário daquilo. Davi fica chocado com a atitude dessa mulher, a livra, né? A Bíblia vai dizer que para frente Nabal morreu, né, embriagado, mas ela não teve participação disso. Ou seja, o que é para você fazer, faça. O que é para Deus fazer, deixa que Deus vai fazer. Mas o que você precisa é se posicionar diante desses conflitos que te rodeia e mostrar para essa geração, mostrar para sua casa
mostrar para a sua igreja, mostrar para o Brasil, para todas as pessoas, que você tem um Deus e que esse Deus é Deus de paz e um Deus que transforma guerra em paz. E ele só precisa de pessoas que têm compromisso, humildade, que seja pacificadora e que possa se oferecer como uma oferta para que esse decreto mude, em nome de Jesus.